Olá, tudo bem? Nossa reflexão de hoje, iremos falar sobre o Espírito Santo. Uma coisa que nós temos que ter ciência, que Deus deixou a sua palavra para que nós tivéssemos conhecimento e termos consciências daquilo que iremos viver a cada instante que passamos pela vida, e que aprendêssemos a depender dele e a viver por ele, que é o autor da vida. Os nomes do Espírito Santo: o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Conselheiro, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito de adoção. Símbolos do Espírito: fogo, vento, água, gelo, azeite e pomba. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eu, em verdade, vos batizo com água, disse João, para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar demônios imundos e curar todas as doenças e males. Isso porque não sois vós que estarei falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu Espírito. Ele anunciará justiça às nações. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós, disse Jesus. Portanto, eu vos assevero,
todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. As pessoas, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Porque é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entretanto, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com essa geração má. Meu Deus! Contestou-lhe Jesus. Então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, trata de Senhor? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O Espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos batizei com água. Ele, entretanto, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo a ele na forma de uma pomba. Logo em seguida, o Espírito dirigiu para o deserto. Mas naquele exato momento levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente, gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados. Perguntavam uns aos outros: o que é isto? Novo ensinamento? E vejam quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordem e eles prontamente lhe obedecem. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso, o que eles estavam urgindo, e lhe questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espírito imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: tu és o Filho de Deus. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem ele era.